Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aqui na TV Del Rey, para vocês que nos acompanham pelos blogs, nos acompanham pelo próprio site www.tvdelrey.com.br, né, e por aí, pelo Facebook, né, pelos e-mails, né, que as pessoas disparam aí, enviando os vídeos para os amigos. E hoje eu estou aqui recebendo o professor Vlamir Silva, da UFSJ, 20 anos ali, né, ministrando o curso de História. E Vlamir já foi também candidato, né, a vice-reitor, parece? Já fui vice-reitor. Já foi vice-reitor, né? E hoje nós estamos aqui para debater um pouco sobre essa polêmica que envolve a UFSJ dentro do contexto das eleições municipais. Primeiramente, Vlamir, eu quero agradecer a sua presença aqui. É um prazer enorme, né, ter aqui um professor universitário da UFSJ, né, na TV Del Rey, a humilde TV Del Rey, para a gente debater coisas importantes, né, do dia a dia de São João del Rei. Eu agradeço, João Paulo, a possibilidade de falar com o público, que é importante, né? E a gente tem que começar a acostumar com a ideia de que a gente discute em círculos, né? Não adianta querer falar para o mundo todo de uma vez só, a gente vai discutindo e vai aprofundando as coisas, né, em pequenos círculos, tentando ampliar esses círculos. É verdade. E a questão que nós vamos debater aqui é porque o candidato do PT, é o Vécio Reis, né, ex-reitor da UFSJ, por 2 mandatos, né, 8 anos, uma gestão assim, muito significativa em termos de ampliação, né, do espaço físico da UFSJ, e que possibilitou também a ele uma grande visibilidade. E agora ele, né, lança o seu nome a prefeito. E nessa disputa do poder municipal, né, a UFSJ entra dentro do contexto. Primeiro porque o próprio reitor, né, numa tentativa de viabilizar, né, o seu patrimônio administrativo, a sua capacidade administrativa, deu como parâmetro no seu programa, né, a gestão da UFSJ. E aí a UFSJ passou a ser um parâmetro, né, para qualificar o candidato do PT. E, por outro lado, a mesma campanha, né, que faz essa avaliação positiva da gestão do professor na UFSJ, tenta, de uma certa forma, desqualificar a gestão do atual prefeito, né, com relação à prefeitura municipal, estabelecendo aí um paralelo, né, uma comparação entre 2 gestores, né, um em cada instituição, um no plano de uma esfera federal, que é uma instituição universitária, e o outro no plano municipal, que é uma prefeitura, que, ao meu ver, também, né, são muito diferentes uma coisa da outra. Vlamir, como é que você vê essa questão, né, do contexto universitário acabar caindo dentro do debate político e essa coisa de medir, né, olha, você não foi tanto porque a universidade não é tanto, e você não é tanto prefeito porque a prefeitura não é tanto. Então, esse desmerecimento, essa desconstrução, né, de 2 imagens, de 2 instituições, tanto a universidade como a prefeitura, como é que isso tem feito no contexto, né, da população um estrago? É difícil de avaliar. Talvez o resultado dessas eleições possam dar uma medida de como a população em geral percebe isso, porque nunca houve isso, né? E nós sabemos que o debate político ele tem vielas, né? Tem atalhos, tem becos sem saída, e às vezes o que a gente pensa que é significativo efetivamente não é para o conjunto da população. É legítimo, né, que o professor Elvésio Reis utilize do seu patrimônio como administrador na UFSJ, não há dúvida quanto a isso, como é legítimo que o prefeito utilize do patrimônio que ele tem no âmbito municipal. Não é à toa que ele já se elegeu 2 vezes, já elegeu, né, um sucessor e ainda é uma força política importante no município. Eu acho que há uma diferença, você tem razão, há uma diferença muito grande nos 2 âmbitos, no âmbito federal e no âmbito municipal, e principalmente a diferença entre a universidade e o município. A universidade
cresceu, né? O reitor ele teve méritos nisso, né? Eu sempre apontei, né? Foi capaz, em determinado momento, de ser ágil o suficiente para fazer isso acontecer, até um pouco mais do que outras instituições. Tem seus problemas, a gente pode, inclusive, discutir isso, mas ele tem seus méritos. Agora, isso se deu numa conjuntura nacional de expansão das universidades federais, né? Essa conjuntura começa ali por volta de 2005, 2006, há um enorme, né, dispêndio de recursos para isso. Isso aconteceu no país todo. Hoje nós vemos, inclusive, com grandes problemas no país todo também, né? Então, esse crescimento ele está muito ligado a uma conjuntura. As conjunturas para as prefeituras são bem diferentes, né? Os recursos para os problemas municipais, né, para as questões municipais, eles são bem diversos daqueles que têm origem direta da administração pública federal, né? Alguns recursos até são de origem federal, mas eles se perdem, né, por vários caminhos, enquanto na universidade eles vêm diretamente para a realização de algo, né? E aí nós temos, acho que, duas questões que são mais amplas em termos de política e que se mostram nessa campanha. São duas figuras antigas na vida política brasileira. A figura do prefeito, né, daquele prefeito que cuida do buraco, do asfalto, do cotidiano, né? E nisso o Nivaldo tem participação, porque o Nivaldo, eu escrevi isso esses dias, né? O Nivaldo, queiram ou não queiram, ele colocou certas populações de São João del Rei no mapa. Não foi à toa que ele teve a sua expressão política. E, do outro lado, também uma figura tradicional da nossa política, uma figura que vem de muito, eu diria que vem desde o Império. Mas, mais recentemente, a grande demonstração, um grande ícone disso é o Adhemar de Barros, em São Paulo, né? Que é a figura do gerente, do administrador, né? Ela também tem força na nossa tradição política. Então nós temos aí o prefeito, né, do bairro, do buraco, do asfalto, do cotidiano, e nós temos aí a promessa do gerente. A campanha do Adhemar de Barros tinha como um dos seus slogans: São Paulo precisa de um gerente. Isso foi repetido por outros candidatos mais adiante. O problema é que tanto esse prefeito como o gerente, na mesma tradição política brasileira, compartilham e vêm compartilhando há um século e meio, né, há décadas na República, de vícios, né, de condução da vida política que impedem que nós possamos dar um salto de acordo com a importância do país, né? Hoje nós somos a 5ª economia do mundo e continuamos sendo um país com quase 50% da população sem esgoto, continuamos sendo um país com um sistema de educação básico muito ruim, né? E isso se deve muito a esses vícios, e o que eu venho dizendo é que ambos os nossos candidatos de proa, né, os candidatos que, né, estão sempre, né, sendo colocados como os favoritos, sofrem desses vícios. Me fala uma coisa. Você coloca o professor Elvésio como um bom gerente dentro do contexto. Mas a universidade ela é uma instituição política, né? De certa forma, ali para você ter uma ascensão política, ali você tem que criar lastros, né? Você tem que estabelecer articulações, né? Com muita propriedade. Você vai estar lidando ali com o pessoal, né, de um nível intelectual acima, né, da média da população, e a disputa, né, por uma reitoria, né, ela se dá também dessa forma, né? É no voto, na campanha,
na soma de forças políticas, na capacidade de ganhar, né, adesões de outros segmentos dentro do contexto universitário. E o Elvésio me parece que, nesse aspecto, ele conseguiu ser um bom político, né, porque ele se elegeu com muita facilidade no primeiro mandato, né, foi para uma reeleição com unanimidade, parece que não teve concorrência, foi chapa única, né, e conseguiu, de certa forma, fazer o seu sucessor, que é a sucessora, Dona Valéria. Então, politicamente, parece que o Elvésio também não é só um gerente, parece que ele demonstra, de uma certa forma, dentro do contexto, que ele também tem uma certa habilidade política. Que visão que você tem a respeito disso? Eu não gostaria de entrar muito profundamente nessa questão em relação propriamente ao FSJ, porque eu e o ex-reitor temos posições muito diferentes em relação à sua história recente, né? A sua da UFSJ. A primeira eleição que foi vencida pelo Elvésio foi uma eleição muito dura, com 3 chapas, acho que a única, né, na história da instituição. Eu estava ao lado, né, do Elvésio na época, nós fomos candidatos juntos, e foi uma campanha baseada numa grande articulação política, mas numa articulação política em cima de questões substantivas para a universidade. A gente sempre fica pensando o que a gente fez de errado, né, na vida da gente, né? Tem um cartunista, o Jaguar, que diz que aquele que diz que não faria nada diferente tem muito pouca imaginação. Então a gente sempre está olhando, e eu pego às vezes o material, peguei agora, inclusive, por circunstância, o material daquela campanha, e eu não teria que mudar uma vírgula ali, né? Ou seja, aquele material era um material de altíssimo nível, e isso foi dito na época, houve inclusive quem dissesse para a gente o seguinte: com esse discurso vocês não vão ganhar, esse discurso é muito difícil. Então foi uma grande discussão sobre a universidade. A segunda, né, eleição do Elvésio foi uma eleição que foi envolvida por uma jogada política. E por conta dessa jogada política que não houve mais de uma chapa, na verdade. E a minha avaliação é de que houve uma mudança de rumo na universidade, apesar do seu crescimento, e às vezes até por causa dele, porque, né, isso não é contraditório, não, ou melhor, isso é contraditório, né, porque você não cresce e melhora necessariamente. O crescimento traz outros desafios, eu acho que esses desafios não estão sendo encarados como nós propusemos em 2003 e 2004. Então, a segunda campanha, não houve debate da universidade, e foi, né, o discurso envolvido foi de um nível muito rasteiro. E agora a eleição da continuidade, não só, né, ao meu ver, né, não houve essa discussão por parte da candidata, dos candidatos do reitor, como houve também uma série de práticas bastante lamentáveis, né, ao longo da campanha, ao longo dessa disputa. Então, o que eu avalio, né, em relação, né, à trajetória do Elvésio na UFSJ é que ele caminhou no sentido de práticas incompatíveis com a universidade, de olho, né, nesse salto para a política municipal, né? O que me deixa muito triste é que, na verdade, práticas pouco recomendáveis da nossa política cotidiana vazaram para dentro da universidade. Então se constituiu uma relação clientelista, né, de aproximação com o reitor, de que era preciso estar próximo ao reitor para conseguir as coisas, de que era preciso alinhar-se para participar do crescimento da universidade, né?
coisa que foi repetida ad nauseam durante anos, inclusive de forma muito explícita, né? Um professor dizia para alunos em sala de aula: você, fulano, tal curso está isolado. O que significa estar isolado na universidade, né? Então, essa avaliação que eu tenho de que o Elvésio tem esse mérito da agilidade como administrador, ela permanece, mas ela se perde nessas práticas políticas e acaba se perdendo até no próprio campo da administração. Por quê? Porque a universidade cresceu e a universidade ficou e ao invés de melhorar, né, piorou, se tornou cada vez mais centralizada. Por vários motivos. E aí aparece uma incapacidade de lidar com as estruturas democráticas e administrativas descentralizadas e um dos vícios da política brasileira, né, que é aquele de que é preciso inaugurar sempre. Ninguém quer tratar do cotidiano, ninguém quer tratar da construção, né, do curso que foi criado, da construção, né, da área que foi criada. As pessoas querem inaugurar prédio, querem criar o curso, tem que criar coisa todo dia. E isso aí passa por política municipal, né? Quantos prédios vão ser possíveis de ser construídos na São João del Rei em 4 anos? Né? A solução numa cidade é sair construindo prédios. Quantos postos de saúde nós temos por aí vazios, né? Sem pessoa, né? Sem pessoal, sem médico, sem enfermeiro, mal aparelhados. Então, eu acho que essa convivência com uma concepção política atrasada, arcaica, né, fragilizou o potencial, né, que existia aí desse administrador, né, assemelhando-se então ao Nivaldo, né? Você falou a questão da inauguração. A inauguração em época de eleição, ela tem uma vantagem porque ela traz um capital político então está entregando, né, um benefício, né, algo novo. Mas a gestão desse algo novo, ao longo do tempo, né, muitas das vezes pode ser difícil, pode ser precária, pode deixar a desejar, e o que acaba desgastando, né, o benefício que foi colocado. Então, essa coisa de inaugurar em véspera de eleição, de dar o benefício na véspera da eleição, é para dar visibilidade, talvez, né, para a obra, do que a gestão da obra, né, conduzir aquilo, né, dar sustentabilidade àquilo ao longo do tempo. Eu não gostaria de atribuir a Beltrano ou Cicrano essas características, que são características tão fortes dentro da política brasileira. Eu citei aqui 2 casos que são emblemáticos: a questão do saneamento e a questão da educação. Por que a questão do saneamento e a questão da educação básica não são atacadas efetivamente num país que, no contexto da América Latina, é um país rico, no contexto da América Latina, um país razoavelmente institucionalizado politicamente? Por que isso não acontece? Né? Porque nós nunca vamos atacar essas questões enquanto a gestão do nosso Estado for loteada por meio de emendas parlamentares, por meio de privilegiamento dos partidários ou dos aliados. Isso não vai acontecer. Você não pode fatiar um sistema de saneamento. Você pode fatiar a construção de um centro comunitário. Você pode fatiar uma quadra de esporte. Inclusive, hoje já vem standard, né? Eles já fazem o kit e distribuem. E os deputados vão colocando aqui e ali. Você pode fatiar isso. Mas para você atacar a questão do saneamento, você tem que ter concentração de recursos, você tem que ter planejamento. Para você atacar a questão da educação básica, você tem que ter concentração de recursos,
planejamento, e pior ainda, não vai ser você que vai fazer. Né? Isso não acontece. Então, às vezes, é melhor fazer um projeto de distribuição de tablet nas escolas. Por quê? Porque o tablet ele vai chegar na mão do aluno, ele vai ficar eternamente grato a você porque está recebendo aquilo ali. Aquilo ali vai ter dono, aquele projeto vai ter dono. Enquanto pensam eles, colocar dinheiro num sistema que não vai nos dar nada. Então é essa a lógica perversa, né, que engole, inclusive, essas pessoas. As pessoas não são ruins, não são más, não quero fazer. Se os políticos pudessem fazer tudo que eles queriam, né, eles iam abrir a torneirinha e ia sair, né, iogurte. Né? Eles não fazem isso, não é porque eles não querem. Eles não fazem porque o sistema leva-os a ter uma postura pequena diante das questões que nós temos que enfrentar. Aqui em São João del Rei nós temos, né, 3 candidaturas. Né? Temos a do PT, temos a do PMDB e temos a do PSTU. Né? Que é o Jordano, o Elvésio pelo PT e o Nivaldo pelo PMDB. E essas 2 candidaturas majoritárias, né, dos partidos maiores, elas são candidaturas únicas. Né? Quer dizer, não tem coligação na majoritária. Né? Você tem coligação na proporcional, alguns partidos ali, né, para eleger vereadores, somam as legendas, mas para prefeito o PMDB tem candidato e vice, e para prefeito o PT tem candidato e vice. Na verdade, nós estamos transferindo para a discussão de São João del Rei um debate, na sua avaliação, né, antecipando 2014, ou você acha que nós estamos mantendo as peculiaridades locais aqui, indiferente dessa questão da polarização nacional? Eu não diria que seria para 2014, não, porque nesse caso aí o PMDB e o PT ainda estão mais ou menos no mesmo barco. Né? Pelo menos se nós pensarmos em coligações partidárias. Né? Eu discordo de que não há pessoas, né, da legenda, mas há coligações, principalmente aí no caso, não diria do PMDB com o PSDB, mas eu diria do PSDB com o Nivaldo. Né? Então nós temos aí uma coligação inusitada, né? Porque seria, né, como apontam alguns, a tradição, né, e o populismo, entre aspas, do Nivaldo se unindo. Né? E do outro lado nós temos 2 candidatos do mesmo partido, mas nós temos que lembrar que o candidato a prefeito se filiou ao PT às vésperas do prazo permitido e até às vésperas, ou pelo menos 1 ano ou 2 antes da eleição, né, presidencial, que trouxe a Dilma Rousseff, lançava o Aécio Neves como candidato inclusive, né, em atividades oficiais da UFSJ. Né? Então, é um petista também sui generis. Vamos estabelecer essa movimentação política aqui em São João del Rei para entender isso melhor. Nós temos uma peculiaridade em Minas Gerais, que o Aécio Neves conseguiu, e ainda acredito que mantém, né, uma proximidade com a legenda do PT estadual. Né? A gente tem aí no Reginaldo Lopes, deputado Reginaldo Lopes, presidente estadual da legenda, e majoritário na terra de Tancredo, né, que pela proximidade. Temos o Lacerda, né, que tinha uma coligação junto com o PT e o PSDB em Belo Horizonte, assim como teve Pimentel, né, que é uma relação do PT muito próxima ao PSDB de Minas Gerais, ou eu diria muito próxima à figura do senador Aécio Neves. Então, essa aproximação de uma ala do PT, né, que tem uma proximidade com a pessoa do Aécio Neves, em particular, né, gerou aqui em São João del Rei, na eleição recente, né, no mandato anterior, né, uma coligação PSDB-PT. Né? Nós tivemos aí a eleição do Cidinho,
E isso reflete essa proximidade, né, dessas duas legendas no âmbito estadual. Com o advento da eleição para 2014, em que o Aécio se desponta como, né, o principal adversário do PT na disputa, né, começa a ficar inviável, né, uma aproximação, né, uma coligação dentro de redutos do Aécio Neves, em que PT e PSDB ocupem a mesma, né, o mesmo espaço. Então, ficou inviável lançar aqui de novo uma dobradinha PT e PSDB em função, né, do que se pretende colocar essa polarização no âmbito nacional. E, por um segundo momento, aqui em São João del Rei, avaliando, né, as possibilidades do PSDB ter um nome para poder fazer frente a um candidato, né, do Nivaldo, né, a concorrer contra o Nivaldo e a concorrer contra o PT, talvez ele não ficaria nem no segundo lugar, possivelmente, né? Não está construído um nome. E a alternativa talvez mais viável para o Aécio Neves seria apoiar um nome que já tem uma grande chance de ser eleito, né? E que não seria do PT, né? Mas que seria um aliado político que daria para ele o trunfo de, olha, eu consegui manter o meu reduto, a terra do Tancredo, a terra do meu avô, a minha origem política, conseguir fazer o meu prefeito. Né? Esse esforço de associar essa possibilidade, né, visando esse discurso para 2014, né, é uma forçação de barra aqui em São João del Rei, no seu modo de ver? As relações entre a política nacional elas têm algumas peculiaridades, né, quando nós vamos para o âmbito municipal. Isso acontece até mesmo nas capitais. Né? Mas isso é muito maior quando se trata do interior. E aí tem todo esse jogo que você colocou. Né? E isso também não é novo. Né? Na época da ditadura, tinha cidades, municípios, tinha duas arenas, né? Arena 1, Arena 2. E não necessariamente, às vezes, o MDB estava à esquerda da arena em alguns municípios. Então tem essas complicações. Acho que pensando de forma mais ampla, eu acho que vale a pena lembrar o seguinte: quando houve as eleições, né, as eleições que envolveram Fernando Henrique Cardoso e o Lula, muita gente disse que era um luxo, né, ter uma eleição, né, e, além, né, de outros naquele momento, Mário Covas, né, pessoas realmente de uma expressão, Brizola, né, pessoas de expressão, isso antes, né, mas no mesmo contexto. E realmente era um luxo, porque o PT e o PSDB ali, eles reuniam algumas esperanças. Eu sei que eu vou apanhar a beça, porque eu vou falar essas coisas do PSDB aqui, mas é preciso fazer. O PSDB trazia um discurso e uma leitura da sociedade brasileira que pretendia superar alguns elementos que são importantes e que são ruins na sociedade, que é o patrimonialismo, né, que é o uso do Estado, né, de forma irracional, né, seria uma espécie de revolução weberiana, né, no sentido de um Estado profissional no Brasil. E o PT trazia, né, uma tradição, né, ligada aos movimentos sociais e agrupamentos de esquerda, que buscava, né, superar, né, o conservadorismo, né, do Estado brasileiro, falando aí Estado federal, nível estadual, municipal. Essas esperanças, elas não se realizaram. O PSDB, ele sofreu dois processos terríveis. Né? Eu digo às vezes que eu sinto falta do PSDB na cena política, porque quando ele sofreu essas perdas, ele deixou de ser um referencial até para melhorar o seu adversário. E qual foi o problema dele? Em primeiro lugar,
ele caiu, né, no jogo político tradicional totalmente, pelas alianças, né, com o PFL, entrou no jogo político tradicional e se perdeu aquela ideia inicial. Em segundo lugar, né, ele adotou, né, um projeto que teve tons extremamente conservadores. E quando eu digo que eu sinto falta, eu acho que mesmo que ele defendesse esse projeto de tons conservadores, seria bom para o país. Né? Nós vimos a última campanha para a presidência da República do José Serra, né? Um candidato sem discurso. Ou seja, o PSDB perdeu o seu projeto. Hoje fica aqui e ali tentando salvar alguma coisa, mas é uma referência muito mais do que uma realidade. O PT, por sua vez, teve um outro processo. O processo de também mistura na vida política nacional, nos seus vícios, e isso reforçado, potencializado pelo fenômeno que hoje já está sendo chamado de lulismo. O lulismo não é exatamente o petismo. Né? O lulismo, ele se separa e, de certa maneira, engole o PT. E o lulismo, ele desenvolveu um projeto, e aí eu acho que é onde se explica essa proximidade. O projeto político do lulismo é muito parecido com o projeto político do PSDB. As diferenças são bastante pequenas, né, em linhas gerais, né, no que trata, né, no grosso de gestão do Estado. Então, hoje, o lulismo e o PSDBismo, ele está imerso nos vícios da política tradicional e compartilhando o mesmo projeto, ou um projeto muito semelhante, onde as diferenças entre eles passam, como você disse, pela disputa pelo poder. É um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e as escolhas são feitas com o objetivo de disputa do poder, dentro de uma visão de mundo, de um projeto muito parecido. E aqui em São João del Rei, você acha que essa aproximação do PSDB, né, com o Nivaldo, que é um populismo, o Nivaldo consegue absorver, né, esse ideário, né, esse ideal do PSDB, e ao mesmo tempo o PSDB consegue entrar nesse olhar populista, nesse olhar popular, né, de gestão do Nivaldo, né, porque são duas coisas bem distintas. Eles se somam ou eles se anulam? Eu acho que um podia aprender com o outro. Eu acho que o Nivaldo podia aprender um pouquinho de racionalidade administrativa com a turma do Aécio, vamos dizer assim, os próximos ao Aécio, e vice-versa. Eu acho que a turma do Aécio podia aprender um pouco da visão mais ampla de cidade que, de forma atabalhoada, o Nivaldo trouxe para São João del Rei. Agora, não tem muita esperança nisso, não. Aliás, isso poderia ter sido feito na gestão que reuniu PT e PSDB. Embora o Cidinho não fosse exatamente, né, um representante do PSDBismo, né, a Dilma também não era exatamente uma petista. Isso poderia ter sido tentado ali. E efetivamente não se deu. Né? Mesmo antes da briga, né? Uma briga engraçada, né? Porque briga e fica no mesmo lugar. Mesmo antes da briga, não havia sido dado nenhum passo importante no sentido da mudança da política municipal. Né? Efetivamente é isso. O que foi comprovado pelo retorno do Nivaldo nas urnas. Que, ao meu ver, né? é um índice. Na última eleição, ele perdeu em apenas 2 urnas.
né? O retorno dele foi Tem toda aquela questão da corrupção, né, que adquiriu uma dimensão muito grande, mas nós temos que lembrar também que a população não se abala tanto com essas coisas, não. Se ela tivesse vendo, já está amortecido. Se ela tivesse vendo que as coisas estavam funcionando, talvez isso nem fizesse tanto alarde assim, né? Mas eu acho que sem dúvida, uma demonstração de que isso não se realizou. Inclusive, cito esse exemplo, e é importante ter isso em mente, né? Inclusive, nesses debates municipais, você fala em mensalão, outro não, mas mensalão é federal, né? Então, há uma distinção entre as coisas que não é real. Agora, essa semana, ou na semana passada, o neto do Antônio Carlos Magalhães, não sei o nome dele agora, também não tem a menor importância, fez um discurso, né, em Salvador dizendo o seguinte: não, o que importa é o prefeito ser competente. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não está ligado nem ao governo estadual, nem ao governo federal. Então, na verdade, é um discurso defensivo dele, dizendo, olha, podem votar em mim, porque não é preciso ser amigo do governador ou do prefeito para poder governar. É triste quando o neto do Antônio Carlos Magalhães tem que ensinar as coisas para a gente, né? Porque hoje, qual é o principal discurso que nós temos? Olha, nós vamos ter verbas do governo federal, porque nós estamos no governo federal. Ah, não, nós vamos ter verba do governo estadual, porque nós somos ligados ao governo estadual. Aí fica demonstrado que o mensalão tem tudo a ver com tudo isso, né? Eu lembro sempre o seguinte: antes de sair da Casa Civil, o José Dirceu, né, que é o líder do mensalão, foi acusado, ao meu ver, com evidências claras, de, por meio da Casa Civil, privilegiar o filho dele, que era prefeito de uma cidade chamada Cruzeiro do Oeste, né? Foi feito um levantamento, uma pequena cidade, com várias pequenas cidades em volta, do mesmo tamanho, do mesmo tipo, e a quantidade de verbas que ia para Cruzeiro do Oeste é um negócio impressionante, né? Então ele se elegeu, se reelegeu, se elegeu deputado. Ou seja, tem tudo a ver. O mensalão, né, como um modelo, né, ele tem tudo a ver com essa relação que amarra do município até o Palácio do Planalto. Esse país gerido por emendas parlamentares, esse país gerido por relações pessoais entre governadores e o presidente da República, esse país gerido por relações pessoais entre deputados e governadores, esse país gerido por relações pessoais entre prefeitos, deputados, governadores e presidente da República. Esse país não pode funcionar. Não tem como funcionar. E essas relações, né, do privado com o público, né, por exemplo, essa questão do Cachoeira e outras tantas, né, isso também é uma coisa que está na raiz da política, está no sistema e é difícil de combater, né? Essa é uma das características, né, do nosso patrimonialismo, né, denunciado fortemente por vários autores, entre eles o Sérgio Buarque de Holanda, né, que mostrava, né, essa indissociação entre o público e o privado. Essa promiscuidade entre o público e o privado, que é utilizar, né, o meio público, a verba pública, né, tudo que é público em favor de si, em favor do que é privado, e eleição do indivíduo é privada, porque antes do sujeito estar no Estado como prefeito, como deputado, como governador, como presidente, antes dele estar no Estado, a campanha dele é privada. Então, quando se usa isso para angariar votos, isso é a confusão do público com o privado. Isso é clientelismo. Clientelismo não é só
bica d'água, saco de cimento, tijolo, Isso aí dentadura. Isso é um pequeno varejo. Esse é o varejo. Clientelismo é emprego também, clientelismo é uma atenção para a empresa. Né? Volto ao Zé Dirceu, que ele merece. Né? Dizem que o mensalão não foi, não visou, até críticos importantes estão dizendo isso. O mensalão não visou ganhos pessoais, era um projeto de poder. Quando o José Dirceu saiu da Casa Civil, ele foi viver de quê? De assessoria para empresas. Virou consultor de empresas. Que empresa o Zé Dirceu geriu na vida dele? Nenhuma. O que justifica o Zé Dirceu ser consultor de empresas? A única coisa que justifica é o fato dele ter acabado de sair da Casa Civil e continuar tendo elos importantes com o governo. O mesmo caso aconteceu recentemente com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Pimentel, né, que se ausentou, né, terminando seu mandato de prefeito, estava em período de campanha para Dilma, né, na época era uma pessoa importante no contexto, e nesse período que ele estava preparando, né, o terreno, ele prestou uma consultoria, né, a FIENG, aí, né, a sua empresa, e essa consultoria parece que a própria instituição, a própria entidade, né, não consegue explicar se ela aconteceu ou não. Se tinha dado palestra, se não tinha. Né? E um pouco antes dele, o ministro Palocci. O Palocci ganhou em um ano mais de 20 milhões de reais prestando assessoria para empresas. Todas ligadas ao Estado. O Palocci tem que ganhar um prêmio Nobel de Economia. Né? É um gênio, né, da gestão empresarial. Ou ele é um gênio da gestão empresarial, ou ele pratica tráfico de influência junto ao governo. O ouvinte escolhe. Mas isso não é uma prática exclusiva do Partido dos Trabalhadores. Não, né? não é uma prática. prática. É generalizado. Não há dúvida. Outros mais O descarados. caso do Cachoeira vai para o lado do DEM. Né? Houve o mensalão lá do Azeredo, né? Encostando no PSDB, não tenho dúvida quanto a isso. Essa questão do Marcos Valério, né? Aliás, o Marcos Valério servia os dois. Servia os dois. Aqui, recentemente, a gente tinha aqui no jornal aqui que circula aqui no Sujão do Rei, da Gazeta, que ele era amplamente subsidiado com publicidades da DNA, da SMPB, do Banco Rural, isso naquele período que a coisa estava fomentando, né? Então, quer dizer, coisas vão ser, a gente percebe, né? Para onde que está indo? Tem um colega meu muito querido e muito inteligente que, em relação a essa questão do mensalão, me disse o seguinte: tudo bem, mas vai começar pela esquerda? Vai ser uma incisão cirúrgica, né? Por lei, eu li nos anos 80 um texto que eu nunca me esqueço de um professor de filosofia chamado Roland Corbusier, que se chamava, o título era o seguinte: Por que a direita não pensa? E nesse texto ele procurava mostrar por que a direita não podia pensar, porque pensar era desvendar coisas que não interessavam a ela desvendar. Eu utilizo mais ou menos esse caminho e digo o seguinte: não existe corrupto de esquerda. O sujeito que se corrompe, ao meu ver, ele já virou de direita. Né? Já tocaram nele com uma varinha de condão e já virou de direita. Mas vamos considerar, para efeito de raciocínio, que sejam de esquerda. Eu acho muito bom que comece por aí. Porque corrupto de esquerda, eu fiquei muito triste quando foi acusado, e aí depois nunca se prova, nem se desprova, e as coisas se esfumam, quando foi acusado de corrupção um ministro indicado pelo PCdoB. Aliás, a defesa dele era ótima, né? Ele só fazia tráfico de influência. Como ele não botava no bolso dele, não é corrupção. Eu fiquei muito triste pelo seguinte: quando um comunista pratica corrupção,
É mais ou menos como o caso da pedofilia na Igreja Católica. Que é mais grave por quê? Porque ninguém espera do padre isso. Ninguém espera ou ninguém esperava de comunista que fizesse isso. Espero que continue não esperando. E para continuar não esperando que comunistas, socialistas façam isso, que esses paguem esse preço. Mas a Rússia não foi um país essencialmente comunista e não chegou ao fim do seu governo, né, desse sistema lá que corrompeu, justamente porque gerou uma corrupção muito grande lá dentro? Pela deformação, né? O que eu não vou é ficar defendendo a deformação. Esse é que é o problema. Onde está a esquerda? Agora tem uma outra questão aí que é importante. E aí também, em relação ao mensalão, vem se dizendo o seguinte: não era só capital privado, era público. E isso é grave mesmo. Usar dinheiro público para isso é grave mesmo. Mas o privado também é. Porque empresário privado, empreiteira, banco... Mas é público, porque, vamos supor, Sim. se é uma firma que mexe com publicidade, ela recebe uma... porque na verdade... exatamente. Mas eles estão financiando de olho no uso do público. Então, são dois movimentos, na verdade. E o pior é que são dois movimentos com os quais a gente está acostumado. O primeiro movimento é de que é assim mesmo. As empresas, o Estado, as empresas, é assim, o mundo funciona assim. Né? Todo mundo está acostumado com isso. E tem a outra dimensão disso, que é o monopólio da vida política. Quanto se gasta hoje no país para eleger um deputado federal? R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões? Que representação você vai ter num sistema político em que só entra no parlamento quem move essa quantidade de dinheiro? E que quem tem relação, ou tem o próprio dinheiro, em geral não são, né? Ou tem relações com gente que tem esse dinheiro, que dispõe desse dinheiro. E geralmente as pessoas que dispõem desse dinheiro estão dispostos a colocá-lo, né, numa aposta de um determinado candidato, geralmente é um dinheiro que advém, né, de verbas públicas. Né, que já vem separado, só esse aqui já vai esse dinheiro que financia, né, esse agrupamento conservador, ele pode advir de duas formas, né, de financiamento. Um que é a própria negociação de espaço no Estado, que é terrível. E um outro... Você fala do loteamento, né? Que um outro que ocorreu, por exemplo, pré-golpe 64, que foi o investimento num projeto político conservador mesmo. E ali não era exato, depois até vira, mas não era exatamente entrar com o dinheiro para tirar o dividendo. Era, temos que barrar um projeto reformista, então, para barrar esse projeto reformista, nós temos que entrar com dinheiro para mídia, né, para organizar entidades, para eleger deputados. Né? Nos anos 50 para 60 foi criado um instituto com financiamento, inclusive americano, que financiava campanhas de deputados. Né? Em 1962, né, as eleições parlamentares federais de 1962, vários deputados foram eleitos com esse dinheiro. Aliás, o golpe só existiu porque, apesar disso tudo, né, houve um crescimento na época. Foi a primeira vez na história da República em que o PTB, um PTB cada vez mais avançado politicamente, ultrapassou a UDN como o segundo partido nacional. Esse é um dos motivos pelos quais ocorreu o golpe. O golpe não se dá golpe a troco de nada. Né? Então, essas manipulações financeiras, né, do sistema político, elas vão existir no capitalismo. Mas também não precisa ser esse circo que é o país, né, que é o Brasil. Né? Há
meio termo, né, em países com o grau de institucionalidade que nós alcançamos. E onde que está essa esquerda hoje no Brasil? Essa esquerda que movimenta, né, as bases. Você acha que o PSOL, né, PCB, PCdoB, PSTU, esses partidos hoje eles têm conseguem absorver esse discurso de esquerda, né, tendo o PT como sendo um partido de sindicatos no poder? Olha, eu acho que é um passo importante começar a discutir uma frente de esquerda no país. Novamente, né, retornando àquilo que você falou lá no início, modestamente, em São João del Rei se tem articulado uma frente de esquerda, é pouca gente, né, é a gente que todo mundo conhece, são sempre os mesmos, mas é um passo, porque nós temos que começar a discutir, né, formas de ocupar, né, espaço na vida política. O país não precisava ter uma maioria de esquerda no parlamento. Não podia ter, pela nossa configuração, mas também não precisava não ter nada. Nós não temos uma bancada de esquerda no parlamento brasileiro. O PCdoB hoje é um adendo, um apêndice do PT. Na sua opinião, o PT deixou de ser esquerda? Deixou de ser aquele partido que trabalha com as bases, que consegue trazer a discussão? Eu ainda faço uma distinção entre petismo e lulismo. Eu acho que o PT, hoje, ele está sendo destruído como partido. Né? O lulismo, a lógica oligarquizante, né, do lulismo, ela está sufocando o PT. Eu vou falar um pouquinho de São João del Rei, para ficar mais neutro. Basta ver o que aconteceu em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? Aconteceu em Recife também, em outros lugares. Mas São Paulo é muito claro isso. O que aconteceu em São Paulo? O Lula impôs um candidato. Aliás, o candidato dele lá é uma espécie de versão, diria avermelhada, rosadinha do Adhemar de Barros, né? Porque ele é vendido exatamente como um gerente, como um gestor, né? Misturado com o Collor, ele é também vendido como jovem. Ou seja, está tudo errado, né? É a própria escolha marqueteira. Ele impôs esse candidato, atropelou as prévias municipais. Esse movimento todo se faz à custa do PT e, felizmente, está tendo esse retorno que está se vendo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você acha que houve uma retomada, né, com aquela coisa de que o Lacerda não representa, né, o projeto que o PT queria, que era aquela composição de não lançar aqui, não lançar ali, vamos fazer um candidato neutro que atenda ao PSDB, atenda ao PT, quem menos fique... O caso de Belo Horizonte mostra como existe uma diferença entre lulismo e petismo. O Haddad está sendo derrotado como o candidato do lulismo. Eu acho isso bom. O Patrus Ananias está sendo derrotado como candidato do PT. E eu acho isso ruim. Eu acho que ali houve uma reação contra a tentativa, ao meu ver, de uma oligarquia que procura dominar, né, o PT em Minas Gerais e impor uma aliança. O Patrus, mal ou bem, né, ele representa o velho PT. Nem tudo que é velho é ruim. Né? Ele representa o velho PT, o PT que ainda tem essa relação de buscar as bases, de ter um projeto, né, um pouco mais consistente, né, um pouco mais diferente, né, do projeto
do PSDB, que é o mesmo do PSB, né, no caso de Belo Horizonte. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que é alulismo e apetismo, porque ainda existe, embora o lulismo venha abocanhando o petismo com muita fome, né, ao longo do tempo. Mas eu ainda dou o benefício da dúvida em relação ao PT. Então, gente, eu quero aqui agradecer a participação do professor Vlamir, né? Já vai dar 1 hora que nós estamos aqui, né, jogando né, essas questões no ar aí, para vocês refletirem. E eu acho que a sua contribuição, né, tem sido e foi muito importante aqui ao longo da programação. Então, o seu modo de ver, para resumir, né, não tem nada de anormal na discussão entre universidade, entrar dentro do contexto da eleição municipal, né, porque um, como o outro, está usando o seu capital para poder, né, se cacifar. Eu acho, como experiência, não há nenhum problema. Eu acho que não se pode usar a máquina, não se pode utilizar a universidade para isso, não se pode criar uma promiscuidade entre universidade e eleições municipais. E essa promiscuidade, infelizmente, ela foi feita. Promiscuidade, que você diz, a utilização da máquina, né? Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo, quando o candidato ainda era reitor e participou de uma inauguração de um centro comunitário no bairro de São Dimas, inclusive com coisas estranhas que mudaram. Né? Primeiro estava entregando o centro comunitário para o bairro. Depois, avisado de que não poderia entregar patrimônio público, disse que não, o centro é da universidade, o bairro usa. Mas, numa ocasião, né, dessa inauguração, com a presença do deputado, com a presença do vereador, né, aquela entourage toda, o reitor, então, chegou a prometer novos projetos ali, né, como se fosse papel do reitor, junto a políticos, dizer que projetos a universidade vai ou não fazer aqui e ali. E o outro caso já foi, eu tenho quase certeza, não tem totalmente, mas eu acho já depois da saída do reitor, foi logo depois, né, porque na passagem de cargo, né, ele deu a notícia da autorização para a criação do novo curso de medicina, e pouco depois um carro de som andava pela cidade fazendo a propaganda disso. Primeiro que foi uma autorização, não se diz como vai ser, o que vai ser oferecido, em que condições. Depois que isso cabe à universidade decidir, aos seus conselhos. Isso é evidente que não poderia ter sido feito, que foi um mau uso, que foi o uso do nome da universidade, né? Inclusive pressionando a universidade, né? Levando a sociedade a crer que isso já está dado, né? E se não acontecer, o problema é da universidade. Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer, né? Infelizmente aconteceu, esperamos que não aconteça mais, que a nossa sociedade evolua e a nossa classe política, apesar de tudo, consiga andar um pouquinho para frente também. Isso aí. Então, gente, muito obrigado, Vlamir. Né? Vou despedir aqui com... Obrigado. Obrigado aos ouvintes pela paciência. Se alguém quiser, né, debater essas questões com o Vlamir, ele tem o Facebook dele lá, né, Vlamir? Tem sala de aula também. Tem sala de aula, né? Nós podemos fazer debate na universidade, fora dela. Eu sempre participo com muito gosto dessas coisas. E dizer que a TV da Rio está aberta para a universidade, né? A gente está aqui justamente para poder criar esse espaço de debate. A gente já convidou aqui o prefeito Nivaldo para fazer um programa de entrevista, não quis. Depois convidei para um debate, não quis. A mesma coisa com o Elvers. Convidei para uma entrevista, não quis. Convidei para um debate, também não quis. Então, é lamentável, né, que a gente crie essas ferramentas para poder abrir um diálogo com a população e essas figuras públicas
né, no âmbito de uma campanha política, se negam, né, a uma ferramenta gratuita, né, para eles, de certa forma. Né? Democracia é isso aí. Então tá bom. Então fiquem com nossa querida São João dos Queijos. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, repleta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade. Desodorante, creme de barbear, lâmina. Vai amarelar? Cadê o amarelão? Amarelou? Não vai amarelar mesmo, irmão? Que isso, você entendeu errado. Imagina, o voo é de Gillette mesmo. Aqui, ó. Presto barba. Ah, bom! Esse é campeão, é boa escolha, hein? Vai amarelar ou vai de Gillette? Linha Gillette, o melhor para o homem. Tô de olho em você, hein?